Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos a respeito das propriedades periódicas, ok? Então, propriedades que se tratam da tabela periódica. Bom, a primeira consideração que a gente tem que fazer é que propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, elas assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repetem-se periodicamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, que faz exames periódicos, quer dizer o quê? Que a gente faz exames com uma certa frequência. Então, a tabela periódica, os elementos, eles se organizam, né, de uma forma organizada, né, digamos assim. Não são ali dispostos aleatoriamente, eles têm uma certa lógica. Então a gente conhece quatro propriedades principais, propriedades periódicas. São elas o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Então existem outras propriedades, mas essas são as mais importantes para a gente. A primeira propriedade é o raio atômico, né, que define o tamanho do átomo. Então, o que é o raio atômico? Se a gente para observar, a gente vê o quê? Que o núcleo, ali em vermelhinho, é o núcleo do átomo e ao redor tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Então, o raio é a distância que vai do núcleo até o elétron mais externo, ou seja, até a camada mais externa, né? Então, eu tenho como se fosse o tamanho da metade do átomo. Então, para eu saber o tamanho dele, é só multiplicar esse raio por 2, né? Eu vou ter o comprimento dessa medida aí do círculo completo, ok? Então, se a gente for comparar, a gente tem que levar dois fatores em consideração. O primeiro é o nível de camada, né? Então, quando o elemento ele tem mais camadas, o seu tamanho ele é maior. Por exemplo, a gente conhece na tabela periódica 7 linhas, né? Desde o hidrogênio até o último elemento ali, né? São 7 linhas. Bom, essas linhas são as quantidades de camadas que esses elementos possuem. Então, os elementos que estão na primeira linha, eles só têm uma camada. Os elementos que estão na segunda linha, eles têm duas camadas. Os elementos da terceira linha, três camadas e assim sucessivamente. Né? Então, quando a gente vai comparar elementos de camadas diferentes, é fácil a gente saber qual é maior. É só observar o que tem mais camadas, ou seja, o que está mais abaixo. Aquele que estiver mais abaixo tem mais número de camadas e, consequentemente, é maior. Agora, quando eu estou comparando dois elementos da mesma linha, né, que a gente chama de período, o que eu vou ter que observar? Os que estão mais à minha esquerda na tabela periódica, eles são maiores. Por quê? Porque eles têm menos prótons que os da direita, ou seja, a atração do núcleo, do próton, do positivo, com o elétron negativo é menor. Então, o que vai acontecer? Ele vai puxar para menos perto dele, né, os elétrons e, consequentemente, ele não vai diminuir tanto os átomos. Agora, os elementos de um mesmo período que estão mais à direita, eles têm mais prótons, ou seja, a atração do positivo com o negativo é maior. Consequentemente, essa atração faz com que o átomo seja de tamanho menor. Por quê? Porque os prótons positivos atraem os elétrons para mais perto de si. Então, a gente diz que o raio atômico ele cresce da minha direita para a minha esquerda, de cima para baixo. Então, um elemento com maior raio é o frâncio, o com menor raio é o hélio. Segunda propriedade é a energia de ionização ou potencial de ionização. O que quer dizer isso? É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, por exemplo, eu tenho um elemento X, né? E quando eu aplico a ele uma determinada energia, eu consigo remover um elétron dele, ok? Se eu for observar elementos com raios grandes, ele não tem tanta atração do núcleo com o seu elétron mais externo. Então, consequentemente, essa força de atração é menor e eu consigo ir lá e pegar o elétron com mais facilidade. Agora, um elemento pequeno, como por exemplo o hélio, o núcleo positivo está muito próximo do elétron negativo. Então essa atração é muito grande. Para eu conseguir arrancar a energia conseguir arrancar esse elétron do hélio, eu vou gastar muito maior energia, ou seja, maior vai ser a energia de ionização. Então a gente diz que quanto maior o átomo é, menor a sua energia de ionização. E quanto menor o átomo, maior a sua energia de ionização. Ok? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. O que a gente tem que pensar nisso? Que quando um elemento ele ganha elétron, ele vira um ânion, né, um íon de carga negativa. E ele libera uma determinada energia. De novo, quando o elemento pega um elétron, ganha um elétron, ele libera energia. Então, olha só, se eu for parar para pensar, elementos pequenos, o núcleo ele tem um poder de atração sobre o elétron muito grande. Ou seja, quando esse elemento consegue atrair um elétron para si, ele libera uma quantidade de energia. Quanto maior a energia, quanto mais
quanto mais fácil ele consegue pegar esse elétron, maior vai ser a sua energia liberada, ok? Então nós dizemos que a afinidade eletrônica ela cresce na tabela periódica da direita para a esquerda, de baixo para cima. A gente não considera os gases nobres, por quê? Porque eles já estão estáveis e eles não tendem a atrair elétrons, eles não tendem a receber esses elétrons, capturar elétrons, ok? Por isso que o elemento com maior afinidade eletrônica é o flúor, porque os gases nobres não entram nisso. E por fim, a eletronegatividade. A eletronegatividade é a força de atração sobre elétrons em uma ligação química. Então, por exemplo, a gente viu ligação covalente, né? Hidrogênio com hidrogênio, cada um compartilha um elétron, formando assim uma ligação covalente. Não há diferença de eletronegatividade, ou seja, os dois elementos são iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. Eles não tendem a puxar o elétron mais que o outro. Agora, se eu for observar ligações diferentes, por exemplo, HF. A gente sabe que o hidrogênio é menos eletronegativo, o flúor é mais eletronegativo. O que ele faz? Ele atrai o elétron para mais perto de si, os elétrons da ligação, e consequentemente ele vai possuir uma maior eletronegatividade. Né? Ele possui uma maior eletronegatividade, ele puxa o elétron mais para perto dele nessa ligação química. Né? Então a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, e é a mesma coisa que eu tinha falado sobre os gases nobres. Eles já estão estáveis e não tendem a atrair elétrons para si. Ok? Então o elemento mais eletronegativo que a gente possui é o flúor, seguido do oxigênio, nitrogênio e assim sucessivamente. Na próxima aula eu vou falar mais a respeito dela e da importância da eletronegatividade. Ela é a que a gente mais vai estudar. Ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.